todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Que o amor de Jesus possa nos envolver nesta noite e todos os dias da nossa vida. Antes de começar, eu gostaria de comentar alguma coisinha bem rapidinho para não fugir do nosso horário. Nós estamos vendo aí nas redes sociais, né, o que está acontecendo na nossa cidade. Infelizmente, né, a gente não gostaria que acontecesse, mas está acontecendo. Então está tendo coleta de doações. Então quem tiver alguma coisa para doar, que seja alimento, produto de limpeza e higiene, ração para animais, né, para os cachorros, para os gatos que abrigaram, que façam essa doação. Tem vários pontos na cidade, nas redes sociais eles estão divulgando. Acredito que no colégio ali na quadra do Berzinho, no Fundo Social e em outros pontos também. Então, quem tiver, né, disponibilidade para fazer essa doação, que a gente espera que esse pessoal logo volte para casa e que continuem a seguir a sua caminhada, né? Graças a Deus, acredito que nós aqui não estamos passando por isso. Então vamos vibrar muito amor e muita luz e que eles possam retornar às suas vidas, tá bom? Agora eu vou pedir para que todos se coloquem em posição confortável em nossas cadeiras, tanto nós aqui quanto quem está nos assistindo através das redes sociais. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, nos colocando à disposição da espiritualidade amiga, dos mensageiros de luz, para que neste momento recebamos bênçãos, recebamos amor e luz. E assim nós vamos saudando o nosso anjo guardião, esse companheiro de horas incansáveis, que todos os dias, todos os momentos, está nos intuindo, nos amparando, nos direcionando para as nossas melhores escolhas. Vamos saudando o mentor espiritual desta casa, Paulo de Tarso, e todos os irmãos de luz que aqui atuam, nesse ponto de luz, nessa casa de socorro. Saudamos a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que ela nos envolva com o seu manto sagrado, que enche os nossos corações de amor e que possamos sentir esse amor incondicionalmente e distribuir para todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada. E assim, com o nosso coração repleto de amor, nós vamos nos ligando ao Mestre Jesus, Ele que traz os seus ensinamentos, os seus exemplos, para que possamos seguir e sermos um pouco melhor a cada dia. E com o coração ainda repleto de amor, espiritualmente nós vamos nos ligando a Deus Pai, Criador. Esse Pai amoroso e bondoso que tudo nos permite, até mesmo momentos não agradáveis, para que possamos evoluir nessa caminhada. E é esse Deus de bondade que derrama sobre nós nessa noite as suas bênçãos. E que possamos aqui buscar tudo aquilo que viemos em busca, que possamos encontrar, que possamos curar as nossas feridas físicas e espirituais e levar fortalecimento para a nossa semana. E assim, ao Pai de bondade e misericórdia, pedimos permissão para iniciar o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar quem nos ofende,
e nos livre de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Hoje é a última parte, né? A gente vem aí toda semana acompanhando aí a preleção de um trecho e hoje a gente finaliza o capítulo 10. Então, o item da noite é o 14 e o 15, caridade para os criminosos. Então, antes nós precisamos entender, né, o que é essa caridade para os criminosos e quem são esses criminosos. Se o capítulo ele diz amar ao próximo como a si mesmo, né, a gente precisa primeiro entender um pouquinho esses personagens. Primeiro, um criminoso. O que é um criminoso? Esse trecho ele foi escrito há mais de quase 200 anos atrás, né? 1800 e alguma coisa. E ele foi trazido lá da época de Jesus, já inspirado pelo Evangelho. Então, tudo que nós lemos, a gente tem a mania de trazer para o atual, né? E é o correto, porque nós estamos vivendo nessa era. E a gente precisa melhorar agora, né? O que passou, passou. Mas quando diz aqui no Evangelho, que estava se referindo àquela época, né? Aos crimes daquela época. Então, primeiro que, aos olhos de Deus, a gente tem que pensar sempre o seguinte: aos olhos de Deus, às vezes nós que achamos que não cometemos crime nenhum, nós cometemos alguns crimes que estão ocultos, escondidinhos, que só nós sabemos, e às vezes nem a gente sabe. Então, nós precisamos primeiro entender, né, a palavra, o que queria dizer, né, na época, sobre o que é um criminoso. Quando falamos em criminoso, nós vamos sempre lembrar daquele que rouba, daquele que mata, daquele que faz, né, coisas ruins, né, com o próximo. E o criminoso, ele não é só isso. Muitas vezes, a nossa negligência, a nossa falta, o nosso não praticar o bem se torna um crime. E nós temos que pensar nisso. Hoje, se nós estamos aqui, graças a Deus, é porque nós já evoluímos alguma coisa, né? A gente já conseguiu alcançar algum degrauzinho aí da evolução. Então, nós temos discernimento para buscar os ensinamentos de Cristo. E se nós temos esse discernimento para buscar os ensinamentos de Cristo, a gente tem que entender também que muitas vezes o que nós achamos que não é crime, e o que a gente acha que é crime não é crime. Deus nos permite tudo. Deus permite que aconteça coisas com a gente que a gente não gostaria que acontecesse. Mas faz parte da nossa evolução. Então, às vezes, nós nos deparamos, né, com alguém que comete algumas coisas assim que nós, né, no nosso entendimento é o crime, e aí nós pensamos, nossa, lá no fundinho a gente pensa, por que a pessoa morreu? Por que ele não morreu, né, para não cometer mais o crime? E aqui que o Evangelho fala isso. A gente precisa ter a caridade da oração. Porque se Deus permite que essas pessoas venham para a nossa vida, é para nos melhorar também. Porque se nós julgarmos, se nós não praticarmos a caridade, se nós não praticarmos o bem, não pratiquei o mal, mas também não fiz nem nada de bom, nós estamos nos igualando a essas pessoas que não fazem o que é correto. Então, eu vou ler um pouquinho o Evangelho para a gente buscar um pouco mais de entendimento. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, os quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem como a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei.
Ou seja, ele estava nos igualando aqui. Nós também, né, cometemos falhas. E aqui fala, a gente deve perdoar, porque Deus vai perdoar pelas nossas falhas. Não é assim? Quando nós oramos, né? Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos o pecado do outro. Então, essa é a lei. Então, Jesus, quando ele, né, fez a oração do Pai Nosso, ele estava nos ensinando isso também, principalmente. Porque a lei do amor, ela é única. E se na lei do amor não tiver o perdão e a caridade, né? Paulo de, Paulo de Tarso disse, né? Se não houver amor e caridade, não tem graça. Então, o amor vai ser vago. Então, nós temos que amar. E quando aqui pede para a gente fazer a oração, para a gente orar, praticar a caridade orando, é a nossa oração que vai salvar aquele que, né, que está fora das leis divinas, aparentemente, né? Porque acredito que todos nós tem um pouquinho de fora da lei aí. Então, a partir do momento que a gente começa a praticar a caridade da oração, a orar pelos nossos irmãos que cometem falhas, nós estamos dando a oportunidade deles se encontrarem, deles descobrirem o verdadeiro caminho, né? O caminho da esperança, o caminho de Jesus, que Jesus nos ensinou. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que vós. Então, Jesus diz, né? Muito será dado e muito será cobrado. Nós temos o conhecimento. Às vezes, aquele que comete, né, alguma falha visível, ele não tem o mesmo conhecimento que a gente. E nós, na condição de pessoas mais, vamos dizer assim, mais despertos para a verdade, nós temos a obrigação de vibrar e orar para aquele que né, se abstém do conhecimento, se abstém daquilo que nós temos, que é, né, um pouco de instrução do Evangelho de Jesus. Então, quando nós oramos, quando nós compreendemos a falha do outro, a gente começa a seguir os ensinamentos de Jesus. A gente tem, né, a receita do bolo. A gente precisa colocar ele em prática. Então, hoje nós temos a Escola de Aprendizes do Evangelho, que ela é uma dádiva de Deus, que é uma benção para nós espíritas. Porque antes de qualquer coisa, na Escola de Aprendizes do Evangelho, nós nos conhecemos. A gente descobre quem verdadeiramente nós somos, onde está os nossos sentimentos. Porque não adianta nós lermos o Evangelho, praticarmos a caridade e a gente não ser verdadeiro conosco mesmo, não nos conhecendo. Porque nós temos defeitos e virtudes. Nós somos seres que traz aí, ó, de muitas existências, muitos defeitos e muitas virtudes também. E aí nós vamos descobrindo quem são, onde estão os nossos defeitos, para a gente começar a lapidar essa joia que nós temos e deixar despertar as nossas virtudes. Então, quando aqui nesse trechinho fala que nós temos a obrigação de perdoar, de orar e praticar a caridade, porque nós temos o conhecimento e aquelas pessoas não, Jesus mesmo disse isso. Nós vamos, né? Vai ser dado muita coisa para nós, sabedoria, discernimento, saber qual o caminho que nós temos que trilhar, mas vai ser cobrado também. E se nós trilharmos o caminho errado, sabendo que ele é errado, a responsabilidade é só nossa. Aí não tem, nossa, por que Deus castiga, né? Ele não castiga ninguém. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas reações. Então a gente faz e a gente vai ter o resultado lá na frente. Então hoje a gente precisa, primeiramente, entender sobre o amor, sobre a caridade, sobre o perdão.
para começar a não fazer o julgamento para o que diz aqui, né? Para a gente ter um pouquinho mais de caridade para os criminosos, que na verdade pode ser nós mesmos. E aí o amor ao próximo. Quem são os nossos próximos? Todos aqueles que estão fazendo parte da nossa evolução terrena. Nosso colega de trabalho, nosso colega de estudo, nosso colega de comunidade, nosso vizinho, a nossa família, mesmo que esteja longe, mas ele está fazendo parte da nossa evolução, da nossa caminhada. Então, vamos amar, mesmo que ali a gente encontre algum criminoso. Mesmo que ali a gente encontre algum irmão que não tenha o conhecimento da verdade, ou uma noção, né? Então, tudo isso, a partir desse momento que a gente faz essa reflexão, nós começamos a entender o que Jesus quer que nós façamos. Porque um dia nós vamos voltar para a pátria espiritual. Um dia nós vamos nos retornar para lá e vamos ter consciência daquilo que nós fizemos e que não foi tão legal e que nós nunca imaginamos que seria. E o que é mais doloroso para nós é a nossa própria consciência. E é a nossa consciência que vai fazer o nosso julgamento. Nós mesmos vamos nos julgar. Então, se a gente começar a caminhar de acordo com aquilo que a gente começou a aprender, de acordo com aquilo que a gente começou a entender, vai ser menos trabalhoso depois. E isso aí se refere ao nosso próximo, aquele irmão que precisa de oração, que precisa de uma orientação. Às vezes nós encontramos pessoas na nossa vida que faz tudo diferente. Não vamos falar errado, né? Porque não tem certo nem errado, mas faz tudo diferente e tudo que faz causa um transtorno para si. E aí a gente fala, é escolha, o problema é escolha. Mas se a gente falar, ó, vai de uma escola de aprendizes do Evangelho, vai lá no centro, faz uma assistência espiritual, começa a frequentar, ou vai numa igreja, um templo religioso, muda suas atitudes, né, o curso da sua vida, que tudo vai ser diferente. Às vezes nós, né, ficamos ali só observando e não temos a capacidade de chegar e fazer isso, de aconselhar, de orientar. Nós estamos sendo negligentes. Nós estamos sendo criminosos. Estamos cometendo um crime. O crime de não auxiliar o outro. Um crime de saber da existência de algo tão bom e não passar para frente. Então Jesus disse, eles não levaram o Evangelho. Nós temos conhecimento do Evangelho. Então vamos levar. Vamos ler um trechinho da Bíblia, do Evangelho de Jesus, para quem precisa. Orar para aquele que precisa de reparos morais. Porque a maior dificuldade de um ser que tem deficiência de moral, moralmente falando, é ele se recompor, se entrar na sociedade de novo, porque nós julgamos, nós condenamos, nós olhamos torto, a gente não quer aquela pessoa no nosso meio. E quem somos nós? Hoje nós estamos aqui, mas o que nós fizemos na nossa vida passada? Né? Quantas coisas nós cometemos lá que a gente, graças a Deus, não lembra? Então, a partir do momento que a gente olhar com mais carinho para esse lado, nós vamos compreender o que é a caridade para os criminosos. A gente vai compreender que nós também cometemos crimes e nós merecemos. Não merecemos o perdão? Não merecemos estar bem com Deus? Se nós merecemos, por que o outro também não? Aí aqui na frente fala, o homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se malgrado isso, se expor para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber
se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é sério. Socorrer-se o inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? Talvez a toda a sua vida passada. Porque pensar nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebataram os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos por pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e então talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Ou seja, se alguém está para morrer, e é aquilo que eu disse, né? Aí fala, deixa, morre, assim ele não faz mais nada de errado. E quando ele voltar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Porque a lei da reencarnação é assim. A gente desencarna, vai para lá, passa um tempo, às vezes nem tempo, volta, reencarna, e aí vai indo. Tudo que nós não resolvemos aqui nessa vida, nós vamos resolver na próxima, ou na próxima, em outras, quantas necessárias. Por que não orarmos para aquele que cometeu um crime aqui, para aquele que está, né, em pecado aqui, segundo a lei dos homens e de Deus, para que ele se melhore e que na próxima encarnação ele venha mais suave, mais tranquilo, com uma missão mais serena. Então, é sobre isso. É sobre a nossa responsabilidade em fazer a nossa parte para que o nosso irmão também seja melhor. Além da gente, né, cada dia procurar melhorar, cada dia servir mais, né, amar mais, perdoar mais, a gente dá a oportunidade para aquele que não conhece isso ter. Hoje, um pouquinho antes, nós falamos lá de tantas coisas ruins que estão acontecendo, né? Na nossa cidade. Então, às vezes, nós, no nosso orgulho, nosso egoísmo, a gente fala, nossa, ainda bem que não é aqui em casa. Ainda bem que não é aqui em casa e lá fora, deixa para lá. Estamos seguindo os ensinamentos de Jesus? Né? Então, é isso. É a gente olhar para dentro de nós, é nós olharmos para o nosso coração, para o nosso sentimento, é nós buscarmos as nossas virtudes que lá estão pertinhas adormecidas e começar a lapidar os nossos defeitos, porque nós só temos um caminho, e esse caminho é até o Pai. E se a gente não fazer o nosso trabalho bonitinho, a gente vai voltar outras vezes, a gente vai passar por outros perrengues, talvez até piores, mas o único caminho é ele. Então, que a gente possa olhar um pouquinho mais para o nosso irmão, sentir mais o nosso coração, o nosso desejo de ajudar o próximo, ou com oração, ou com bens materiais, ou com um sorriso, com um olhar carinhoso, mas a gente saber que todos nós merecemos isso. Que aquele lá que fez alguma coisa errada e que nós, né, taxamos como criminoso diante da sociedade, ele tem uma mãe que sofre por ele, filhos que sofrem por ele, né? E todo um grupo de pessoas e espíritos que estão ali na torcida, vibrando para que ele se recupere também. Então, que a gente possa fazer a nossa parte. Porque a gente, graças a Deus, né, eu sempre digo, a gente vê o que está encarnado. Os que estão desencarnados, poucos veem. Mas imagine se a gente visse, né? Como seria assustador saber que tem tanto sofrimento. Então, nossa obrigação como espírita, como filho de Deus, é orar. É orar e sempre buscar olhar com ternura no momento. Tá bom? Que possamos, nesse instante, fechar os nossos olhos,
Agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, pela oportunidade bendita de estarmos aqui. Agradecer pelo Evangelho da noite e pedir para que Deus permita sair de todos os nossos corações vibrações de amor e de luz. E que essas vibrações possam alcançar todas as famílias desabrigadas, todos aqueles que se encontram em desespero, que perderam os seus bens materiais, que estão inconformados. Que Deus possa permitir que as nossas vibrações de amor e de luz cheguem a cada um deles, dando conforto e a esperança. E que possamos, juntos, unidos pelo amor, sempre buscar ajudar-nos e orientar-nos aqueles que estão à nossa volta. Que possamos retornar aos nossos lares, amparados por Deus e protegidos, e levar durante a semana muito amor e muita luz a todos aqueles que nos cercarem. E assim damos graças a Deus, que assim seja. Para quem está em assistência, só aguardar um minutinho. Para quem já vai para casa, que Deus abençoe e nos acompanhe. Que assim seja.